Fala, moçada que curte literatura! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Literanerd. E hoje nós vamos continuar falando da saga do Senhor dos Anéis. Hoje nós vamos falar do segundo livro, As Duas Torres. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui. Lá eu falo sobre a Sociedade do Anel, que é a primeira parte da história, e dou um apanhado da trama, e falo um pouco sobre o Tolkien, quando que ele escreveu o livro. Então, se você ainda não assistiu, dá uma clicada no link, assiste lá e depois volta pra cá. Eu acho que a primeira dúvida com relação a O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, é quais são as duas torres? Existe muita controvérsia, se você procurar na internet você vai achar várias discussões a respeito disso. Aparentemente o Tolkien nunca disse quais eram essas duas torres, e isso acaba gerando uma certa discussão. E para piorar, o Peter Jackson acabou deixando tudo mais confuso quando ele fez esse cartaz para O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, para a adaptação do filme. Porque nesse cartaz nós podemos ver Orthanc, que é a torre do Saruman, e Barad-dûr, a torre do Sauron, que seria meio que um pensamento lógico. As duas torres são as duas torres do mal, dos dois seres talvez mais malignos ali da Terra-média, né? O Saruman, cujo exército vai enfrentar os homens de Rohan, e o Sauron, cujo exército vai enfrentar os homens de Gondor. Mas isso não é correto. Na verdade, no próprio livro, no final da Sociedade do Anel, diz quais são as duas torres. Eu vou ler para vocês. Logo que termina o último capítulo, nós temos o seguinte escrito. Aqui termina a primeira parte da história da Guerra do Anel. A segunda parte se intitula As Duas Torres, pois os acontecimentos que ali se narram são dominados por Orthanc, a cidadela de Saruman, e pela fortaleza de Minas Morgul, que vigia a entrada secreta de Mordor. Trata dos feitos e perigos de todos os membros da agora dividida sociedade, até a chegada da Grande Treva. Portanto, as duas torres são Orthanc, que é a torre do Saruman, e Minas Morgul, que é uma torre que guarda uma entrada secreta de Mordor, e que acaba tendo uma participação importante na história. Além disso, se você ainda não estiver convencido, é só olhar a capa das duas torres. Como você pode ver, nós temos duas torres aqui, e essa capa foi desenhada pelo próprio J.R.R. Tolkien. E aqui nós podemos ver Orthanc, que é a fortaleza do Saruman, e Minas Morgul, que é uma torre branca. A torre do Sauron, para quem não lembra, ela é negra. Vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Então é isso, as duas torres são Orthanc, a fortaleza do Saruman, que fica em Isengard, e Minas Morgul, que era uma antiga fortaleza de Gondor, que era usada para manter os exércitos de Mordor dentro de Mordor. Com a decadência de Gondor, ela acabou sendo tomada pelas forças do Sauron e acabou se tornando uma fortaleza para impedir a entrada de inimigos em Mordor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da história. Assim como a Sociedade do Anel, As Duas Torres também é dividida em duas partes. A primeira parte acompanha Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, Merry e Pippin, que estão espalhados por trechos diferentes da Terra-média. E essa parte é onde nós somos apresentados aos homens de Rohan, que serão um dos grandes povos dos Homens Livres. É um povo de grandes cavaleiros e é um povo que está sofrendo com as maldades de Saruman. E nessa primeira parte acaba acontecendo a primeira grande batalha do livro, que é a Batalha do Abismo de Helm. A batalha que envolve orcs de Saruman contra os homens de Rohan. É um trecho muito empolgante do livro, e se até aquele momento as duas torres não tinham pegado você de jeito, é ali que você vai ficar fisgado totalmente, e a partir daí com certeza você não vai conseguir largar esse livro. Além disso, nós temos também a apresentação de um novo tipo de criatura nessa parte da história, que são os Ents, que são meio que uns homens-árvore, seres muito antigos e que estavam praticamente esquecidos na Terra-média, ninguém mais ouvia falar deles. Eles acabam mexendo com o destino da Guerra do Anel. Toda essa primeira parte mostra uma preocupação que o Tolkien tinha com essa coisa da natureza e da industrialização. Saruman ele é visto como um ser que destrói a natureza. Para fazer armas para os seus exércitos, ele derruba todas as árvores de Isengard. E os Ents são meio que os seres puros da floresta, e eles acabam representando um pouco a vingança da natureza contra essa destruição que está sendo feita pelo Saruman.
A segunda parte do As Duas Torres acompanha o Frodo e o Sam tentando entrar em Mordor e recebendo a ajuda e também sendo atrapalhados pelo Gollum, que é uma outra criatura que acaba aparecendo, que já tinha sido citada antes na história do Senhor dos Anéis, que aparece no Hobbit e que era o antigo dono do Anel. Foi o Gollum que o Bilbo meio que trapaceou para conseguir o Anel no Hobbit. E ele é um ser que foi destruído pela maldade do Anel. Quando ele achou o Anel há muitas eras atrás, ele era uma espécie de Hobbit. E ele acabou se tornando uma criatura maligna que vivia numa caverna escura. Ele é um ser que, ao mesmo tempo que você tem raiva, você tem dó dele, porque você vê que ele ficou maluco com a influência do Anel e que ele não tem muito controle sobre seus atos. E ele acaba se oferecendo para ajudar o Frodo a entrar em Mordor. Ele não sabe que a missão do Frodo é destruir o Anel, e ele está o tempo todo pensando em pegar o Anel para ele. É uma coisa que é mais forte do que ele não consegue controlar isso. E o Gollum é uma criatura extremamente interessante. Você consegue se identificar com ele apesar de toda a loucura dele, apesar de toda essa maldade que existe em torno dele. Você consegue entender que aquilo não é culpa dele, que ele está sendo influenciado pelo Anel. Eu acho muito difícil alguém ler O Senhor dos Anéis e em um determinado momento não passar a sentir pena do Gollum. Em As Duas Torres, a Guerra do Anel realmente começa. Nós temos batalhas épicas, nós temos criaturas fantásticas que vão interferindo na história, e como eu disse antes, a partir daqui você não consegue mais largar esse livro. Em As Duas Torres, o aparecimento de Gollum, ou Sméagol, que é a personalidade boa dele, faz com que a história ganhe um outro peso. Você acompanha essa dupla personalidade dele, e finalmente entender qual é a influência que o Anel tem sobre as pessoas é uma das partes mais interessantes desse livro. As Duas Torres terminam com um grande choque e você fica muito curioso para saber o que vai acontecer daí para frente. Uma outra questão básica é que As Duas Torres, o Senhor dos Anéis inteiro, é muito bem escrito. O Tolkien era um estudioso de inglês e linguística, tanto que além de criar o Senhor dos Anéis, além de criar a história, a trama, ele também criou todo um background com raças, povos, línguas diferentes, escritas diferentes. Você consegue perceber que está lendo uma obra de qualidade superior, uma obra muito bem escrita. Com uma forma de escrita superior a muita coisa que nós temos hoje em dia e que sagas que fazem muito sucesso, que são escritos de uma maneira muito pobre. E isso não acontece com o Senhor dos Anéis, com certeza. E se vocês gostam de coisa nerd, eu queria mostrar para vocês a camiseta que eu estou usando. Bom, essa camiseta é uma estampa exclusiva da minha loja, strangelove.com.br. Lá nós temos várias estampas baseadas em filmes, séries, animações. Passem lá e dêem uma olhada. Bom pessoal, é isso. Se você gostou, curta o vídeo, assine o meu canal, ajude a compartilhar com seus amigos e deixe aqui embaixo seus comentários. Em breve eu vou lançar um vídeo sobre a última parte da trilogia, O Retorno do Rei, um vídeo sobre os Mortos-Vivos, que é a HQ que deu origem à série de TV The Walking Dead, e também um vídeo sobre o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, do Oliver Sacks, que infelizmente faleceu no último domingo. Até a próxima. Isso acabou gerando muita... Isso acaba... Bom, se você ainda não... Vamos falar do segundo...